Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala sou eu, Clay Santana, do nosso canal aqui, Clay Santana Petissier, e seja muito bem-vindo a essa aulinha de hoje. Então, antes da gente começar, já peço que você estoure o dedo no like, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para assim que eu postar vídeo novo, você ser o primeiro a ser notificado. E como vocês já puderam perceber, né, gente, pelo título do vídeo, sim, o meu bolo quase caiu. Esse bolo é um bolo de 3 andares, todo verdadeiro, e vamos me acompanhar até o final desse vídeo, que eu vou contar pra vocês detalhe por detalhe desse perrengue nosso de cada dia, né? O que é a confeitaria se a gente não tem o perrengue. Mas vamos lá, gente, informações sobre o bolo. Eu tenho aí um bolo de 25 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura, massa amanteigada de chocolate e recheio de mousse de chocolate também. Aquele bolo bem chocolatudo e leve ao mesmo tempo. Gente, como esse bolo é um bolo de 3 andares todo verdadeiro, sim, eu optei por fazer uma massa amanteigada e vocês vão entender o porquê eu fiz essa massa e graças a Deus que eu fiz a massa amanteigada. Como vocês sabem, eu trabalho com a massa pão de ló, inclusive eu tenho um vídeo aqui onde eu mostro um bolo de 3 andares com a massa pão de ló, que sim, também é possível, tá? Mas em se tratando de você ter uma segurança maior, é ideal você fazer também, o certo na realidade é você fazer com a massa amanteigada. Eu trouxe com a massa pão de ló para mostrar para vocês que é possível sim também, né? Então vamos lá, gente. Esse bolo é um bolo no tema Rei Leão, tá? E aí, esse primeiro andar, eu quis fazer o detalhe de um tronco. Então aí eu já comecei, já depositei todo o meu chantilly, o vídeo ele tá bem pouquinho acelerado, não tá aquele acelerado muito forte. Então já depositei o meu chantilly, uma camadinha próxima da outra, como vocês já sabem do processo, para evitar a bolha de ar. Principalmente em se tratando em um bolo de 3 andares, tá? Então agora eu venho fazendo aí as minhas quinas, na verdade as minhas pré-quinas, tá? Percebe que eu alisei esse bolo bastante até chegar no resultado que eu queria. Por mais que no resultado final ele não ficou completamente liso, tá? Mas é hábito meu mesmo. Então agora com o meu bolo alisado, vamos fazer o nosso tronco. Eu peguei aí, gente, o mesmo chantilly tingido na mesma cor. O corante que eu usei foi o marrom chocolate da Mago. E assim, a ideia que eu tinha para esse primeiro andar era um marrom muito mais escuro. Porém, o marrom que eu tinha em casa era marrom chocolate. E aí ele não me possibilitou chegar no tom que eu queria. Coloquei várias e várias gotas de marrom, apliquei algumas gotinhas de preto e o mais escuro que eu consegui chegar para esse marrom, usando esse corante, foi esse tom aí. Mas acompanha até o final que vocês vão ver como vai ficar isso daqui. Então, gente, vamos lá. Quando eu apliquei esse chantilly aí, na verdade, eu confesso que essa técnica eu nunca tinha feito, já tinha visto alguns vídeos, né, mas decidi colocar em prática. Quando eu depositei o meu chantilly, pode perceber que ele tá muito pra fora, não tá uma coisa integrada. Então, eu peguei a minha espátula e juntei ele no meu bolo pra gente conseguir deixar ele bem integrado, pra parecer que de fato são um tronco, aqueles galhos de um tronco. Então agora com o pincel decorativo, gente, agora perceba que o vídeo ele tá bem acelerado, porque isso deu muito trabalho pra fazer, muito trabalho. Eu demorei muito tempo pra fazer isso aí. Mas aí eu venho passando meu pincel de baixo pra cima. Então vou fazendo isso em toda a circunferência do meu bolo, para que eu possa juntar e agregar todo esse, entre aspas, tronco, né, no meu bolo que já está pronto, para não ficar essa coisa saltada para fora. Então, eu vou fazendo isso em toda a circunferência do bolo. Pega o pincel, passa de baixo para cima. Sujou o pincel, dá uma paradinha, tira o excesso, limpa e continua fazendo todo o processo. Então, agora já ficou todo marcado. Aí esse pedaço ficou um buraquinho. Aí eu vim com outro pincel, eu tava com 2 pincéis porque suja muito. E se eu ficasse parando toda hora para poder lavar o pincel, ia perder muito tempo. Então já fiquei com 2 pincéis mesmo, para justamente poupar o meu tempo. Então, gente, chantilly todo marcado. Agora eu tenho aí um palito de churrasco e eu venho marcando aleatoriamente mesmo, porque fazer aquelas marquinhas que tem num tronco. Isso aí, tronco não é aquela coisa perfeita. Então, é realmente no aleatório. Você vai pegar o seu palito e você vai marcando e delimitando o seu bolo da forma que você achar que vai ficar legal. Então, isso aí a gente vai fazer em todo o bolo. E, gente, acompanha porque vocês não imaginam o quanto isso deu errado.
E agora que tudo começa a dar errado, gente. Como eu vi que o chantilly não ficou da cor que eu queria, como eu falei pra vocês, então eu tive a brilhante ideia, nunca tinha testado, nunca tinha visto o vídeo, simplesmente as coisas surgem na minha cabeça e eu resolvo testar. Eu peguei corante em gel e misturei com pó, com álcool de cereais. A princípio, na minha cabeça estava ficando bom, até que a bombinha entupiu. Aí eu tô tirando e falei, opa, alguma coisa tá errado. E tô tentando empurrar e nada não sai. Quando eu olho pra dentro, a misturinha que eu fiz estava toda talhada. E aí, gente, eu falei, gente, isso aqui não tá parecendo uma árvore, isso aqui tá parecendo mais uma ferrugem. Olha pra isso aí. Falei, gente, isso aqui não foi isso que eu imaginei na minha cabeça. Aí eu parei, olhei, eu falei, cara, isso não tá legal, não tá legal. Aí eu ainda pensei em todas as possibilidades e vamos nós refazer todo o processo. Então, o que eu pensei, já que essa ferrugem tá aí, eu acredito que na hora que eu misturar com o pincel, vai dar um acabamento legal. E aí a gente vai refazer todo o processo. Gente, confeitaria é isso. Você tem que amar, você tem que gostar do que você faça, porque senão você surta. Então, eu fui refazer e recomeçar todo o processo do zero. Então, espatulei não, passei todo o pincel e aí eu venho novamente fazendo aquelas ranhuras que eu já tinha feito, que isso dá um trabalho imenso, é muito... Assim, talvez é porque eu não tenha a habilidade de fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de bolo assim no modelo do tronco. Talvez para quem tenha, de fato, a habilidade de fazer esse modelo de tronco seja muito mais simples. Para mim, deu um trabalhinho porque eu acabei sendo muito lento. E aí, gente, vai eu marcar tudo novamente. E aí ficou próximo do que eu imaginei na minha cabeça. Eu falei, bom, tá melhor do que o que tava. E num contexto geral, depois do bolo completamente pronto, quando eu entreguei pra cliente, ela simplesmente amou. E é isso que a gente espera, né, gente? Entregar um trabalho muito bem feito, um trabalho caprichoso. Porque eu penso assim, se eu não estou gostando de um trabalho, se eu não estou gostando daquela decoração, não tem por que eu entregar algo pro meu cliente, algo que eu não tô gostando. Eu tenho que entregar aquilo que eu idealizei na minha cabeça, aquilo que ao menos ficou próximo, que ficou um trabalho legal, para na hora que eu entregar pro meu cliente, o cliente ele se encantar. Porque é por isso que a gente trabalha todos os dias, a gente procura se aperfeiçoar cada dia mais, não é isso? Limpando todo o cakeboard, agora vamos pro segundo andar, gente. E aí, vocês pensam que não tem como mais nada dar errado, né? Primeiro ponto, vamos às informações técnicas desse andar. É um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura também. Na verdade, esse ficou com 12, era proposital mesmo ele ser mais alto. E aí, mesma massa amanteigada de chocolate, recheio de mousse de chocolate, que tem uns pedaços de chocolate também dentro. Esse segundo andar, gente, é aquele entardecer, que é a cena clássica do Rei Leão. Então eu comecei com o amarelo gema, o que sobrou do amarelo gema, coloquei umas gotinhas de vermelho, chegou nesse tom aí de laranja, pra gente ter aquele degradê do entardecer. Eu estava decorando o bolo lindamente, achando que estava tudo certo. Só que aí, não sei se vocês perceberam, mas eu não coloquei um disco de isopor aí no fundo do bolo. E é um bolo de andar, ele precisa ter um disco de isopor, porque a gente vai fazer a estrutura. Então, para que serve o disco de isopor? A gente, começou tudo a dar errado, gente. Nessa hora, foi que eu me dei conta de que eu não tinha colocado o disco de isopor para fazer a nossa, entre aspas, laje. E, gente, aí começa a nossa saga. Tá vendo que eu paralisei? Eu até cortei o vídeo que eu fiquei um tempão parado, tipo, senhor, o que eu vou fazer? E aí eu vou pegar o meu bolo com a mão. Note que não tem nada no fundo, então por isso a importância de uma massa amanteigada. Ela é estruturada e é macia. Eu colocar o meu bolo lá novamente. E, gente, detalhe. O disco de isopor que eu comprei é de 18 centímetros e eu acabei comprando errado. E o meu bolo tem 20, ou seja, são 2 centímetros de diferença. Eu pensei em N possibilidades e nada dava certo. Ou seja, eu falei, vou ter que colocar o disco de 18 centímetros e seja o que Deus quiser. Tá vendo que o disco não fica perfeitinho? Gente, então por isso a importância de você trabalhar com a massa manteigada para um bolo de andar. 2 andares ainda dá de boa, 3 andares também dá pra fazer com a Pão de Ló, mas se você tem a possibilidade de fazer uma massa amanteigada, faça. Porque se fosse uma massa Pão de Ló, na hora que eu pegasse ela com a mão, como eu peguei essa massa aí, amanteigada, com toda certeza que os meus dedos iam entrar entre o bolo, porque a Pão de Ló, ela é muito, mas muito fofa. Parece de fato uma esponja. Então, se eu tivesse feito uma massa Pão de Ló para esse bolo, daria tudo muito mais errado. Então agora, depois de todo esse perrengue, pra vocês foi muito rápido, mas eu fiquei, gente, quase 1 hora pensando numa estratégia
de como fazer a estrutura do meu bolo. Porque eu não tinha, o disco de isopor era menor, eu não tinha outra possibilidade. E o bolo de andar, a gente faz tipo uma laje. Não é simplesmente um bolo em cima do outro, não. É um bolo em cima da estrutura. Então, para você fazer uma laje, a gente tem que ter a coluna para poder estruturar, antes de bater a laje. Então, a nossa coluna do bolo é os canudos. E a laje é o nosso disco de isopor. Se eu coloco as colunas e não coloco a minha laje, que é o disco de isopor, o canudo ele vai perfurar o bolo. Por mais que seja uma massa amanteigada, é uma massa, não é uma pedra, né? Então o canudo ia perfurar, resultando em estragar todo o meu trabalho, porque o andar de baixo não ia suportar o peso dos 2 andares que viriam acima. Então, gente, tem que ter uma boa estrutura para um bolo de andar. E aí, gente, eu desesperado, o bolo já era para 4 horas da tarde, já era 3 horas e eu ainda tava no segundo andar, pensando nessa estratégia. Então, gente, sufoco. Só quem trabalha com confeitaria sabe o quão estressante, o quão preocupante é esse momento. Mas é importantíssimo, gente, tenha um plano B. Se tudo der errado, tenha um plano B. Se eu não tivesse esse disco de isopor aí, eu ia ter que colocar o disco o fundo da minha forma. Não sei como eu ia fazer isso, mas eu ia ter que colocar, porque eu não ia entregar um bolo sem estrutura pro bolo cair no meio da festa, né? Então, gente, espatulado, feito o nosso entardecer depois de toda essa confusão, agora vamos para colocar de fato o nosso bolo um em cima do outro. Então, agora eu tô preparando para poder fazer a nossa laje, né? Então, começa com os pilares, com as colunas, que, gente, especificamente para esse bolo eu estou usando canudo próprio para sustentação de bolo. No outro bolo que eu fiz com a massa pão de ló, geraram várias e várias perguntas sobre o prato que eu coloquei de 300 milímetros, sobre o canudo que eu usei pegar balão. Gente, é para testar todas as possibilidades. É possível sim, tá? Você fazer. Então, como esse bolo era um bolo mais pesado, uma massa amanteigada, uma massa mais densa, porém fofa, então eu optei por trabalhar exatamente com canudos próprios para bolo, porque eles são mais fortes. Mas com canudo de pega balão, gente, dá para fazer e eu mostro aqui para vocês que é possível. Então agora vamos colocar o nosso bolo um em cima do outro. Como eu não fiz guindaste, eu preferi fazer dessa forma para mostrar para vocês que é possível. Então eu chamei a minha irmã para poder me ajudar. Coloquei um canudo no meio para ser o nosso guia. E aí eu vim colocando a espátula pra gente conseguir ter um suporte, né? Coloquei o bolo em cima do outro. E, gente, mais uma coisa, deu errado. O canudo, como já tava muito com pressa, já tava muito nervoso. E essas coisas, gente, o bolo, se você tiver nervoso, se você tiver avexado, vai por mim, negócio, tudo que tiver que dar errado, vai dar errado. E aí o canudo entrou torto. Se fosse um bolo de 2 andares, ok, só era eu cortar o canudo e tá tudo certo, vida que segue. Mas iria um outro bolo ali em cima. Se eu colocar o meu outro andar com esse canudo torto, o canudo ia sair pela lateral do bolo. Então, primeiro eu pensei na possibilidade de ajeitar as bordas do meu bolo e vai eu tentando aí nessa peleja para poder deixar o canudo centralizado. Mas como ele já tinha perfurado a minha massa, de maneira nenhuma o abençoado do canudo queria ficar reto. E aí tá eu nessa peleja. Falei, deixa esse bolo no canto. E aí eu decidi fazer um guindaste. De última hora, gente. Assim, de última hora mesmo. Terceiro e último andar. Massa também amanteigada de chocolate. Um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. E o recheio é uma mousse de chocolate também com pedaço de chocolate. E aí, em cima da hora do evento, eu decidi fazer esse guindaste, porque o canudo lá tava torto. E se eu ficasse perfurando demais o meu bolo, ia fazer uma barroca e não era isso que eu queria. Então fiz um guindaste, uma coisa mais simples, uma coisa mais objetiva, não ia perfurar o meu bolo. Guindaste caseiro, gente, não vou focar, não é o foco desse vídeo, porque eu já tenho um vídeo aqui explicando detalhadamente como é feito, como eu faço o guindaste caseiro, que foi criado e desenvolvido pela Áurea Estela, do canal Doce Alternativa. Então eu vou deixar linkado aqui, eu vou deixar no card, eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá? De como a forma que eu faço esse guindaste caseiro. Então, gente, esse último andar aí, eu quis fazer aquela cor que eu adoro, que é tipo um champanhe, um tom de aveia, uma areia bem clarinho. E pra chegar nesse tom, também já tem um vídeo explicando aqui pra vocês, tá? Mas só a título de conhecimento, eu uso algumas gotinhas de marrom, pouquíssimas, com algumas gotinhas de amarelo. Amarelo gema, amarelo damasco, qualquer amarelo que você tiver aí. O importante é você saber dosar.
E aí eu consigo chegar exatamente nesse tom, que é um tom mais envelhecido. Eu acho que esse tom tem uma classe imensa. Eu adoro trabalhar com esse tom. E como você já sabe, vocês já perceberam que o bolo é praticamente todo espatulado liso, porque eu amo um bolo espatulado liso. Então, gente, bolo finalizado. Note que esse bolo, gente, eu decorei no mesmo bolo, no mesmo dia do bolo anterior que vocês viram aqui do Flork. Então, aquela misturinha que eu fiz no bolo pra pintar as pontas do meu cachepô, eu reservei pra poder fazer esses pintados aí em dourado nesse bolo, tá? Se você não viu também o vídeo do bolo do Flork, vou deixar tudo linkado aqui pra vocês no card, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E, gente, como a forma que eu coloquei esse andar aí foi de uma forma diferente, não foi utilizando o guindaste, vocês perceberam que na hora que eu tirei a espátula, o bolo acabou danificando a base. Então eu tive sim que fazer um trabalho de bico. Mas como eu fiz um bolo de 5 andares aqui, no bolo do meu filho, eu usei um bico perlê, um bico perlê da Mago, se eu não me engano é o bico número 10, para fazer esse acabamento bem singelo, sem muita perfeição. E, gente, olha o resultado desse bolo. Quem conhece e assiste o filme do Rei Leão vai conseguir pegar a cronologia inteira do filme que eu deixei aí nesse bolo. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, por acompanhar esse perrengue. Esse é o resultado final desse bolo. Se você gostou dessa aulinha, compartilhe no grupo da família, compartilhe com todo mundo. E é isso aí, gente. Até um próximo vídeo.